Bora falar da semana do dia 16 ao dia 22 de agosto. Olha, é uma semana de eventos interessantes também. Ela não é tão adversa como a semana passada, por exemplo, que a gente teve períodos muito longos, com a lua sem aspecto, bastante instabilidade, lua nova com eclipse. Nessa semana nós vamos ter eventos interessantes, como o aspecto de Vênus com Júpiter, que é um benéfico, com Saturno, que é um maléfico. A gente tem o Sol ingressando também já no signo de Virgem. Então é uma semana que vai trazer aí eventos interessantes e importantes que dá para a gente aproveitar para as iniciativas e evitar aí os mais adversos, tá? Então vamos acompanhando aqui. Vou pedir para vocês me ajudarem aqui curtindo, hypando o vídeo, deixando seu comentário, como sempre me ajuda, gente, né? Sempre. Muito obrigada mesmo a vocês que sempre acompanham aqui. E convido vocês também para assistir aqui diariamente, onde eu reforço os temas diários e para a sessão de membros. Nessa semana, a gente está falando de aspectos em um dos níveis, e no outro nível de sinastria, uma avaliação prática ali de uma sinastria, tá? E também para os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, e para também me seguir lá no Instagram, tá? Então, recadinhos dados aí, pedidos feitos. Eu vou começar aqui com a análise, então, dessa semana. Vamos lá? Você que me acompanha aqui diariamente já estava sabendo que o primeiro aspecto, o primeiro contato da Lua no domingo, dia 16, é esse com Vênus. Então, nós vamos já iniciar a semana muito bem. Vem com essa facilidade, Vênus está bem forte, é um clima muito harmonioso, muito fácil de levar, mas ele vai acontecer na madrugada 4h10, então é no sábado, dia 15, à noite, por sinal, que nós vamos perceber um pouco melhor. É um tipo de conjunção que deixa o clima muito fácil, então você, tanto na interação, se você estiver curtindo, ou se estiver em casa, enfim, como para inícios é legal. Como hoje a gente faz muitas coisas online, né? Então você pode aproveitar mesmo durante a noite, madrugada, para as iniciativas de aquisições, iniciativas de campo artístico, iniciativas de relacionamento também, né? De interação geral, com dinheiro, né? Essas questões todas relacionadas ao plano material também. É um perfil muito tranquilo, muito fácil, vocês vão perceber esse clima tranquilo. E mantém bem, porque aí na sequência a gente tem dois outros, né? A gente vai ter aqui às 6h02 a Lua chegando a um aspecto com Júpiter, e como Júpiter é um grande benéfico, a Lua vem de um benéfico, vai para outro benéfico, isso é muito legal. E vai mantendo esse clima de favorecimento. Os contatos bons de Lua com Júpiter podem ser aproveitados para aplicar mudanças também, para tentativas um pouco mais de ampliação. Como a Lua está aumentando a visibilidade também, passamos por uma Lua nova na semana passada, esse período acaba sendo bastante interessante para as iniciativas, tá? Então você pode aproveitar esse momento para inícios, vai ser bem no comecinho do domingo, 6h02. E ele avança, né? Aquilo que você inicia nesse momento tende a progredir, a avançar, ampliar, aumentar. Aliás, até a própria fase da Lua é adequada para essa questão do avanço, do aumento das coisas, tá? Então, ficou muito adequada, num clima muito tranquilo, bem legal, confiante também. E depois a Lua vai ter o outro aspecto de 60 graus com o Mercúrio. Esse vai ser já no meio da manhã, às 9h20, no horário de Brasília, e mantém também muito tranquilo, tá? Aí, gente, o que vai acontecer? Nós vamos ter um período no domingo um pouco chato, desde as 9h20 até as 13h27, quando nós vamos pegar o aumento dessa oposição entre a Lua e Saturno. Então, como a oposição vai ser às 13h27, nós vamos pegar esse clima um pouco chato, tá? Então, evite esse momento para inícios, porque as oposições são indicações mesmo de oposições. Questões do ambiente externo, pode ser pessoas, como pode ser outras coisas, que acabam atrapalhando e impedindo o fluxo. Mesmo que aqui a gente tenha a Lua num ponto que favoreça Saturno, né? Ela tá aqui no ponto da exaltação. Não dá para abusar muito. Então, é um perfil assim bem contrário ao clima anterior. Só que é só um período, tá? Então, é só um miolinho aqui do domingo, das 9h20 até as 13h27, do meio da manhã até o comecinho da tarde, e depois vai ficar legal novamente, porque aí a Lua vai seguir para esse aspecto mais fácil com o Sol.
E esse aspecto mais fácil com o Sol vai acontecer só na segunda-feira de manhã, 8h30. Então, depois das 13h27 do domingo, volta a ficar legal. O Sol tá bem forte aqui no signo de Leão, e isso vai mantendo o clima bem estável, agradável, vibrante também, né? E é bom até para exposição, caso você tenha que fazer alguma apresentação nesse período da tarde, noite do domingo, até o comecinho da manhã da segunda, também é legal. Bom, o Sol é um indicador de sucesso. Quando ele vem bem em relação com a Lua, é muito favorável, tá? São aspectos tranquilos, assim, né? Então, aqui é o momento exato em que a Lua chega ao aspecto aqui com o Sol, que já vai ser na segunda-feira, dia 17, às 8h30 da manhã, tá? Olha, é cedo, mas caso você esteja em um início de reunião, uma apresentação, alguma coisa assim, é legal, né? O contato bom dos luminares favorece a popularidade e também para se expor assim no sentido de liderança. Se você for líder, tiver que conversar com a sua equipe, por exemplo, também é bem legal, tá? Então não é um perfil assim que aprofunda muito, não para estudar, assim, coisas assim, ou de muitos detalhes, não é exatamente o foco, mas em termos de disposição, bem legal. Bom, é 8h30. Aí, gente, o que acontece? A Lua vai ficar fora de curso até a noite, até as 18h46. Ela não tem mais nada para fazer aqui em Libra, então ela vai ingressar em Escorpião 18h46. Só que durante esse período, nós vamos ter dois aspectos bem interessantes acontecendo, que vão manter o clima bom, mas para iniciativas já tem que ter atenção. Como eles são aspectos que envolvem Mercúrio e depois outro que vai envolver Vênus, a gente consegue aproveitar a afluência positiva desses aspectos no domingo, tá? Então, principalmente assim, a gente vai pegar a Lua passando pela oposição a Saturno meio chata ali do meio da manhã até o começo da tarde, depois você vai pegar um fluxo legal tanto da Lua com o Sol, como o favorecimento desses aspectos, que o primeiro vai ser um trígono entre Mercúrio e Saturno, tá, gente? Então, é interessante porque é um trígono do fogo. Não que ele tenha tanta força, assim, para um ou para outro, né? Mas se você pegar o termo, dá até os termos, né? Dá até uma recepção mútua aqui. O Saturno está no termo de Mercúrio e o Mercúrio está no termo de Saturno, que fica interessante, tá? E o trígono, ainda mais com uma influência do fogo, é uma indicação de linearidade. Então, a gente tem um domingo bem vibrante, assim, despojado, né, tal, e que vai sendo carregada essa influência até as 12h27 da segunda-feira. A única coisa só é que depois das 8h30, na segunda, como a Lua vai estar sem aspecto, olha só, aqui no momento exato do Mercúrio trígono Saturno, a Lua está sem aspecto ainda. Então, para inícios, a segunda ficou um pouco atrapalhada por causa disso, mas você consegue aproveitar esse aspecto no domingo, tá? Então aproveita, tá? No domingo, inclusive, desde todo domingo, é só ter atenção naquele período que a Lua vai se aproximando da oposição com o Saturno, evita, mas antes e depois, ou seja, antes das 9h20 e depois das 13h27 no domingo, você consegue aproveitar esse aspecto bem legal. Ele é reto, ele é linear, ele é bem indicador de sustentação. E olha, como é um trígono do fogo, ele injeta essa questão da secura, né? Que não é só a retidão, mas firmeza também, né? Solidez, certo? E, claro, o Saturno está muito fraco aqui, não dá para esperar grandes coisas do Saturno. Mas sendo um aspecto de trígono no elemento fogo, que tem bastante indicação de motivação, ele contribui, até porque a Lua também vai estar no signo quente aqui, né? Então a gente tem uma injeção de ânimo que tem um clima de calor, de expansividade que é forte, tá? Aí, gente, o que acontece? Em seguida, 13h15, Vênus aqui vai chegar ao aspecto de 60 graus com Júpiter. E da mesma forma, nós vamos aproveitar esse aspecto no domingo, tá? Então, domingo é o dia, vai ter esse trechinho do meio da manhã ao começo da tarde ruim, mas é um dia muito interessante para aplicar mudanças, para lidar com as iniciativas em sentido de aumento, iniciativas em qualquer assunto. É um dia que tem sustentação. Embora esses aspectos, trígono, Mercúrio com Saturno e sextil Vênus com Júpiter, ocorram exatamente na segunda nós não vamos aproveitar muito para iniciativa, só no clima. Por exemplo, esse aspecto de Vênus com Júpiter acontecendo quase ao mesmo tempo, né? Um pouquinho depois só
do trígono vai manter a segunda-feira estável. Então, a segunda, mesmo não sendo favorável para as iniciativas, não tem um clima pesado, assim, sabe? Não tem um clima mal-humorado, não tem um clima difícil, tá? Bom, e então é isso. Vênus vai chegar ao aspecto com Júpiter às 13h15, e depois o passo seguinte é o ingresso da Lua no signo de Escorpião. Aí muda um pouco o clima, vai fechar, e a gente vem de domingo e segunda com vibração de calor, de Lua em Libra, esses aspectos de fogo que tem uma dinâmica mais expansiva, mas quando ela ingressar em Escorpião, diminui. Tem uma fechada bem grande, tá? Não fica com clima ruim, mas muda um pouco a dinâmica, ela vai para um perfil assim concentrado, muito concentrado, e que melhora um pouco o fluxo administrativo, organizacional e perfil de estratégia, tá? Vai ficar bem interessante, porque a Lua vai ingressar aqui em Escorpião, em trígono com Marte em Câncer, então é uma recepção mútua bem forte por domicílio. E ao passo seguinte, depois do ingresso da Lua em Escorpião, que vai acontecer na madrugada da terça. Então, nós vamos pegar essa fluência toda ao longo da noite da segunda-feira. A noite da segunda é muito estratégica, é no alvo. Se você tiver que iniciar alguma coisa nesse momento, vai atingir o alvo com certeza. Ele só não tem um perfil de velocidade, porque é uma natureza muito yin. Então, é esperar o momento certo para a tomada da iniciativa, né? Então, se você inicia alguma coisa com esse perfil, vai caminhando constante para atingir o alvo. É um perfil muito bom. Se você estiver pensando em iniciar projetos também, desde a parte estratégica, planejamento e tal, toda essa parte também fica bem interessante, tá? Então, o aspecto entre Lua e Marte já é na terça, dia 18, às 3h29 na madrugada. E, como eu falei, ele é uma recepção mútua, porque a gente tem a Lua na casa de Marte e Marte na casa da Lua. É super forte esse aspecto. Muito planejador, organizacional. Ele não é assim, esbravejante, assim, sabe? Aquela coisa barulhenta, não. É bem concentrada. E também eu sempre penso que quando a gente tem Marte aqui em Câncer, mesmo não sendo um ponto forte para Marte, é a questão da qualidade que fica presente, né? Porque esse perfil mais fechado, ele concentra os esforços produtivos, tal, então tem um perfil mais para qualidade, tá? Então, até às 3h29 da terça. Depois a gente vai ter um momento meio estranho de Lua com Júpiter, é uma quadratura, já não fica legal para iniciativa, nem aplicação de mudanças grandes. E essa quadratura será às 15h43, na terça-feira. Então, nós vamos pegar a manhã toda, né? Uma parte da madrugada, manhã toda, até o meio da tarde, com essa característica. Olha, ela tem um perfil enrijecido porque a gente fala aqui de signos de meio de estação. Então, já começa que esse clima não flui muito e a Lua está em Escorpião. Pode ser um pouco cansada essa influência, um pouco preguiçosa, as coisas não avançam e tem que ter atenção nos passos que você for dar. Não é bom para início, mas caso você tenha que lidar com algum assunto, pode sentir um pouco dessa dificuldade em fluir. As coisas são lentas, meio pesadas, não avançam muito. E depois a Lua vai ter a sequência de aspectos desafiadores, né? Porque aí ela vai passar por quadratura com todos esses pontos, tá? Então, ela vem em quadratura 15h43 da terça e chega a quadratura com Mercúrio às 5h06 da quarta. Embora o Mercúrio não seja um planeta de natureza agressiva e nem Júpiter, mas é cansado. Assim, eu penso que essa dinâmica de terça para quarta-feira, ela é um pouco parada e um cansaço, um desânimo, é meio pesada assim nesse sentido de ritmo, não pesada de agressividade, ela é cansada mesmo, vocês vão perceber um pouco disso, pouco avanço, as coisas ficam muito devagar, assim, né? Então tem um pouco dessa coisa meio arrastada. O Mercúrio é um planeta muito cotidiano, não é muito legal ter aspecto difícil com a Lua, porque esses entraves mecânicos, técnicos, procedimentais, tudo enrijecem. Por exemplo, agendar consultas, agendar o que for, lidar com papéis, com burocracias, com estudos, com reuniões, com fala, apresentações, tudo fica ruim nessa sequência de aspecto difícil de Lua com Júpiter, depois Lua com Mercúrio e depois ainda Lua com Sol, que vai ser às 23h46 da quarta. Isso vai fazer com que toda a terça-feira e quarta-feira sejam dias assim de clima meio chato, sabe?
um clima meio parado, difícil de fluir, assim, com objeções cotidianas e problemas de entraves, mudanças, questões internacionais também não são legais. Se você tiver que agendar viagens internacionais, né, principalmente no primeiro aspecto, na terça ainda com Júpiter. E fica ruim porque na terça o momento de Lua com Marte é na madrugada, que é legal, mas depois vai para a quadratura com Júpiter 15:43, depois segue para a quadratura com Mercúrio no restante da terça, daí na quarta vem da quadratura com Mercúrio e segue para a quadratura com Sol, vai ser 23:46. Então toda terça e toda quarta bem ruins para iniciativa, tá? Para qualquer assunto, qualquer iniciativa que você tiver, então não é bom, certo? Essa principalmente porque em termos de exposição, ela é rígida, impositiva, dominadora. É ruim, por exemplo, se você tiver que conversar com algum líder, com seu chefe, por exemplo, com seu superior, é bem ruim. E no contexto do mundo, inclusive, para figuras assim que têm uma representação muito popular, pode ser indicação aí de alguma queda de popularidade, tá? Ela é muito rígida, na verdade, sabe? Quando a pessoa tem posições difíceis, autoritárias, assim, é um pouco desse perfil, certo? Bom, então minguou aqui terça e quarta. Depois desse momento 20:46, a Lua vai ficar fora de curso até as 5:30 da quinta e ingressa em Sagitário. Olha só, vazia de curso, gente, tem nada aqui no comecinho, né? É menos ruim que os nodos já tenham mudado aqui de eixo. Eles mudam na terça-feira. Com a Lua aqui no comecinho de Sagitário, se os nodos estivessem aqui no comecinho de Virgem e Peixes, a Lua estaria pegando quadratura com os dois. Mas como eles já mudaram para Leão e Aquário, a gente não pega as quadraturas. Quando a Lua ingressa em Sagitário, ela traz movimento, calor, e tanto pelo fato de ser fogo, como ser um signo de final de estação, então isso vai trazendo um certo movimento. Não é legal a Lua vir assim sem aspecto, porque isso significa um pouco de instabilidade, tá? E o que a gente vai perceber ao longo de toda a manhã da quinta-feira é um pouco dessa agitação e instabilidade. Pode ser um indicativo de notícias, de coisas assim incomuns que surjam no contexto coletivo, que vão deixando o clima agitado. E atenção para os inícios, porque embora a Lua em Sagitário seja motivada, tenha um perfil assim descontraído e experimental, sem aspecto não é bom, tá? Porque toda vez que a Lua não tem aspecto, ela não está levando a luz para nenhum lugar, as suas iniciativas ficam perdidas, não avançam. Então atenção, tá? Durante toda a manhã da quinta. E aí, a partir da tarde, a gente já vai começando a perceber a facilidade de Lua com Júpiter, tá? Vai pegar um triângulo aqui bem interessante. Então, a Lua vai chegar primeiro a esse trígono aqui com Júpiter às 4:26 na madrugada da sexta-feira. Quando for ali pela manhã da sexta-feira, da quinta-feira, a gente já começa a perceber o aumento dessa influência. E o que acontece na quinta-feira, então, é que depois que a Lua ingressa em Sagitário, como eu falei, amanhã vem um pouco atrapalhada, mas o período da tarde e da noite vai pegar forte já o aumento dessa influência. É uma dinâmica motivada, vibrante, otimista, confiante, mas é muito bom para início em qualquer assunto. Isso é um indicativo de alcance e realização, então é um momento muito bom para inícios, tá? Bem legal, e a gente já pega esse perfil bem interessante. Agora o Sol tá bem próximo aqui do nó do sul já, mas já ocorreu o eclipse na semana passada, né? Ele tá sofrendo a influência do nó do sul já desde a semana passada. Daí a Lua vem trazendo uma facilidade com Júpiter aqui para esse dia, certo? Então vai ser na sexta-feira, 4:26 da madrugada. Aí a Lua vai seguindo para o trígono com Saturno no meio da manhã 10:02. Só que antes até, enquanto a Lua está aumentando essa influência, nós vamos pegar a oposição entre Vênus e Saturno. Olha, essa é uma oposição, tem que ter cautela. Agora, a Vênus está no seu próprio domicílio e o Saturno enxerga aqui Vênus na exaltação dele. Ameniza bastante a natureza da oposição, bastante, tá? E isso, principalmente porque Vênus está muito forte, tá? Então, assim, uma recepção de falar que Saturno está no exílio, no detrimento de Vênus, não faz muito sentido. Ela, por si só, já tá bem forte, tá? É ela quem tá ajudando Saturno aqui. E agora, sim, a Lua vai estar aumentando a influência do trígono aqui com Saturno. Então, essa
dinâmica aqui, acaba acontecendo num período que eu diria que para iniciativas ousadas, você deve ter atenção. Logo que Vênus passa por essa oposição às 9h43, que a Lua vai chegar ao trígono com Saturno. Então, a Lua está conduzindo a luz na sexta-feira de uma forma bem interessante e em sequência fácil. Por isso, eu não acredito que essa oposição pegue muito forte em termos de problemas, tá? Só se você tiver que arriscar muito mesmo, é buscar um outro momento, porque a Lua vem de aspecto com Júpiter, vai seguindo para um aspecto com Saturno, então que vai ser às 10h02, esse aspecto aqui, e logo depois ela vai ter quase simultaneamente, tá? Porque é 10h02 e 10h04, é o aspecto de 60 graus com Vênus. Então, a gente vai ter esse triângulo aqui na pauta da manhã da sexta-feira de uma forma muito intensa. Mas, assim, não parece ser super adverso, porque a própria oposição é amenizada pela força que Vênus tem aqui e a recepção para Saturno na exaltação, ou seja, o Saturno melhora muito o quadro dele, mesmo sendo uma oposição, enquanto a Lua vem nesse trígono e nesse sextil. Então, a sexta-feira ela vai ter um clima interessante aqui, tá? Vamos acompanhando. Esse período aqui no meio da manhã já fica mais fácil para iniciativas e mantém um prumo, né? É um dia motivado, não é um dia parado, não. Se eu perceber uma sexta-feira com movimento ágil, motivação, tem uma espécie de vibração assim no ar. E olha, é um clima de sextou, porque a Lua vai chegar em trígono com Saturno e sextil com Vênus, que é quem comanda as sextas-feiras, né? Ela tá forte, então, olha, sexta-feira que vem é o dia de Vênus mesmo, de verdade, né? Ela tá na pauta aqui dos aspectos de uma forma bem interessante, tá? Bom, tudo acontece até então às 10h04 da manhã na sexta-feira, mas não vai ficar ruim não, porque aí a Lua vai seguir para outros dois aspectos bons, primeiro com o Mercúrio, depois com o Sol, ela já vem do aspecto com Júpiter, então vamos ter uma sequência de facilidades, tá? O aspecto de Lua com Mercúrio vai ser no sábado, 5h21 da madrugada, bem legal também, vai continuando. Então, depois da sexta-feira, depois das 10h04, que é o aspecto de 60 graus entre a Lua e Vênus, a Lua vai seguindo para cá, mantém um clima agradável, dinâmico, vibrante, as coisas fluem rapidamente de uma forma muito direta. É bom para qualquer tipo de assunto, agendamentos, assuntos médicos, para lidar assim com papéis menos complexos, assim, mas eles, assim, como são aspectos bons, as coisas se desenrolam com facilidade. É um dia de praticidade. Não é um dia muito para estudos profundos, pesquisas muito elaboradas, lidar assim com assuntos muito estratégicos. Aqui é mais para ação. Sexta e sábado vem com um clima mais ativo, tá? E depois que a Lua passa no sábado 5h21 da madrugada pelo trígono com Mercúrio, ela vai seguir até o final da tarde para o trígono com Sol. Ou seja, se esse sábado são outros dias bem interessantes para as iniciativas, o trígono com Sol ocorre bem no comecinho, tá? Mingua um pouco o fato de ter o Sol aqui muito próximo do nó do Sul, muito próximo, em cima, né, do nó do Sul. E ele pode atrapalhar um pouco o favorecimento desse trígono, mas para clima geral eu não acredito, até porque é um trígono do fogo, né? Mas procurem não ousar muito, né, em termos de segurança. Das 17h31 às 17h59, a Lua fica fora de curso, ela já tá bem no finalzinho de Sagitário, né? Então são alguns minutos não bons para inícios, e aí ela ingressa em Capricórnio. E ingressando em Capricórnio, o primeiro aspecto que é uma oposição com Marte. Essa oposição, ela já vai ser no domingo, tá? Bem no meio da manhã, 10h05. E depois ela vai pegar a quadratura com Saturno também. Então, aí a Lua vai ficar na condição de sitiamento, né? Aspectos difíceis com os dois maléficos. Então, o que vai acontecer é que desde o final, começo da noite, 17h59 do sábado, quando a Lua ingressar em Capricórnio, já não fica legal para as iniciativas, né? Ela vai ficar na condição de sitiamento, passar pela oposição com Marte e depois pela quadratura com Saturno. Tudo isso vai acontecer ao longo do domingo, vai deixar o domingo dia 23 bem ruim, tá?
Mas o que a gente tem ainda nesse sábado é o ingresso do Sol em Virgem, aí já muda completamente, né? Porque aí o Sol sai do domicílio dele, ingressa em Virgem, ele vai ter pouca força aqui nos 10 graus iniciais, e depois ele vai ficar peregrino ali, sem força nenhuma. Então já não tem muita essa indicação de vibração, essa configuração tão veemente para as lideranças, né? É claro que não dá para falar assim em contexto mundial, porque a gente está falando de clima geral, assunto diário. Em temas mundiais tem muitos outros recursos técnicos que vêm antes disso, né? Mas já sai desse clima vibrante de colocação muito popular, né? Porque aí o Sol entra num signo de terra, como ele é seco, igual a terra, o que vai mantendo mais é a secura, a linearidade, ele vai para um campo mais de versatilidade, já não fica tão vibrante assim, né, tão veemente, tá? Mas o que atrapalha um pouco o sábado é essa dinâmica da Lua, quando ingressa em Capricórnio, chegar aos aspectos difíceis. Esses aspectos difíceis que a Lua vai ter em Capricórnio nem são tão difíceis assim, porque esses planetas, Marte e o Saturno, têm força em Capricórnio, onde a Lua está. Ainda assim, são aspectos difíceis, né? E aí isso vai deixando o clima um pouco fechado, tá? No período aqui da noite do sábado em diante, tá bom? Olha, essa semana tem muitos bons momentos. A sexta-feira vem com a cara de Vênus, embora ela pegue a oposição com Saturno, a Lua tá ali meio que segurando as rédeas ali nos aspectos fáceis. A quinta-feira, enquanto a Lua ingressa em Sagitário e vai seguindo o dia inteiro para o trígono com Júpiter, vai ser bem legal, né? A terça-feira, a noite da segunda, né? O próprio domingo vem com clima favorável. Então é uma semana que tem muitos bons momentos, né? Aliás, eu acho que eu vejo assim que tem mais bons momentos do que momentos desafiadores, né? Não é uma semana de muita tensão, tá bom? É isso, então. Aí na semana que vem a gente volta para mais reflexões. Me acompanhe aqui diariamente para incrementar a visão dos dias. Ótima semana para você. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final. Até segunda. Até mais.